Suar do Bigode esgotou, de acordo com a própria, para lá do razoável. Agora, Mariana Cabral volta a estrear um espetáculo de stand-up comedy. Bumba na Fofinha propõe-se a mostrar o lado sombra, uma espécie de confessionário de ruindades. Com um numeroso público que conquistou a fazer comédia nas redes sociais, foi pressionada constantemente para subir a palco, mas deixou acontecer no seu próprio tempo. Foi estudar para Nova Iorque 3 meses, fez stand-up comedy em inglês e, a pouco foi tomando o gosto de atuar ao vivo. 2 anos e meio depois do primeiro solo, embarca em nova aventura, ficando claro que gostou da experiência, ou pelo menos não faleceu em Suar do Bigode. Mariana, muito obrigado, Olá, bem-vinda Gustavo. ao Humor à Primeira Vista. Excelente apresentação. Pelo menos não faleceste, é uma verdade impossível de desmentir. Humor à Primeira Vista. Com Gustavo Carvalho. Hoje temos connosco em estúdio Amândio Branco, o maior especialista em teoria da cor. Amândio, qual é a cor que torna a casa mais feliz? Fúcsia ou grená? Olha, por mim tanto faz. O importante é ter uma box Vodafone TV Play com super som e assistente virtual integrado. Até porque a box é preta e o preto fica bem com tudo. Já sabe, se quer uma casa feliz, atira a super fibra da Vodafone com a inovadora box Vodafone TV Play. Ligue grátis 16919. Together we can. Vodafone. Eu estive a fazer contas e no espaço de pouco mais de 2 anos e meio, um bocadinho mais, vais meter cá fora 2 filhos e 2 solos de stand-up comedy. E eu acredito que parir um filho seja muito mais difícil do que parir um solo, mas há alguma razão para de repente estares a fazer tarefas árduas simultaneamente e consecutivamente, ou seja, por 2 vezes seguidas, um filho e um solo? Não, por acaso, olha, isso é uma boa pergunta, porque há pessoas que acham que eu fiz de propósito, ou seja, que foi planeado, que esperei para estar grávida para fazer stand-up. Ora, eu já fiz stand-up sem estar grávida e gosto muito mais. Gosto muito mais porque tenho muito mais mobilidade e não tenho enjoos, não estou mal disposta. Tipo, para mim é melhor enquanto experiência, e acho que para o público também, porque a fisicalidade também é mais fácil. Agora estou uma bola e não consigo expressar-me tão bem. Mas foi apenas uma coincidência. A escolha foi entre fazer o solo depois disto tudo, ou seja, tinha que esperar 9 meses pela gravidez e depois mais 6 meses ou 7 que fosse depois da criança, e pronto. E então achei que era mais fixe fazer já, até porque, sei lá, tinha mais coisas. Já tinha feito o Suar do Bigode há quase 2 anos antes e tinha coisas novas para dizer, tinha vontade de voltar aos palcos, não queria estar a fazer um interregno tão grande, como foi uma coisa que eu gostei bastante de fazer. Olha, pronto, tivemos que precipitar um bocado as coisas. Mas até diria que para a realidade portuguesa, mais ou menos 2 anos, 1 ano e qualquer coisa entre final de um solo e início do outro, até é um espaço bastante curto, ou seja, estás a ser pois, bastante eu não sei consistente. bem, mas eu não tenho bem noção do que é que será a realidade portuguesa, porque não tens assim tantos humoristas a lançar especiais assim com aquela regularidade que fazem, por exemplo, nos Estados Unidos, que tragam um por ano, não é? Exatamente. E depois passam o resto do tempo a testar o novo, não é? Fazem 100 datas de teste. Depois já tem outro novo, claro. Claro. Eu acho que os humoristas de cá também estão dispersos por muitas outras coisas, muitos outros projetos, e portanto não dedicam a sua vida em tour, a fazer testes e não sei o quê. Muito poucos. Acho que o fazem a tempo inteiro. Mas também estava a pensar que deve ser giro ter a experiência de, e vai acontecer com estes 2 solos, primeiro fizeste grávida e já depois da criança nascer. Acredito que com este também vais fazer isso. Depois tens quase um solo associado a cada filho. No fundo, depois podes dizer, claro, este é o teu. Este é o teu. Não, tem piada, claro que tem piada. Tem graça. Não foi propositado nesse sentido. No primeiro caso, no Suar do Bigode, só foi propositado na medida em que também pensei, ok, agora ou engravidei, não é? E ou faço grávida ou espero mais um bocado. Eu já andava a empurrar com a barriga o stand-up há imenso tempo. Com a barriga, giro. Já como era uma coisa pela qual tinha e tenho bastante respeito, achava que tinha que treinar muito mais e aprender muito mais antes de tentar, mas depois também rapidamente percebi que é fazendo, não é? Aprende-se fazendo, à frente de uma plateia, e é preciso dar esse salto de coragem, e eu andava a adiar esse confronto. E depois percebi também, não sei,
as mulheres de facto, hormonalmente, emocionalmente, há aqui uns shifts marados na cabeça da pessoa quando se engravida, e percebi quando engravidei que também não valia a pena estar a esperar. Tipo, nunca vai haver um momento ideal. Se esperares que os astros se alinhem para procrastinares uma coisa que claramente estás a adiar por medo, mais vale tipo encarares isso. E então percebi, olha, vou fazer grávida, que se lixe, e vai ser bom. E foi um início de stand-up super simbólico nesse aspecto. Já porque nunca ia sozinha para palco. E agora também, eu sei que isto parece parvo, mas não é bem um solo de stand-up, é tipo, é com pessoa e meia, sim. E é engraçado. Mas estavas a dizer que andaste a adiar por medo, exatamente medo de quê? O que é que era de subir a palco? Tinhas algum trauma com uma atuação? Como é que justificavas isso? Olha, tudo isso que estás a dizer, sempre tive um bocado, ou seja, como eu não comecei na comédia por uma vocação divina desde pequena, que sabes, como as pessoas fazem pontas do balé, como foi assim uma coisa muito por acidente, e como eu ganhei logo uma audiência porreira nas redes sociais, sentia que havia alguma pressão. Se eu fosse ao vivo, eu sentia que no papel tinha as características, tipo, acho que eu ia conseguir escrever, acho que à partida tinha teatralidade para entregar a coisa. Fizeste uma listinha? Não sou assim tão calculista, mas sentia que provavelmente as pessoas me diziam tipo, tens que experimentar, vai correr bem. Eu percebia de onde é que vinha esse... Quando dizes pessoas, colegas, pares, humoristas, é isso? E público também. E público também? Sim. Não, eu fui muito pressionada. Muito pressionada. Até às vezes ias, por exemplo, à Rádio Renascença e perguntava também quando é que fazes. Sim, era uma coisa constante, por acaso. Semanalmente era pressionada. Não me irritava a pressão, mas às vezes sentia só que ficava só a pensar, tá bem, mas isto não pode ser. Também, acho que também me levava demasiado a sério, sabes? Agora que tenho alguma distância, eu pensava tipo, tá bem, mas isto não é uma coisa leviana, não se pode fazer não sei o quê, percebes? E às tantas é tipo, calma, também não é salvar bebés, se calhar, se uma pessoa. Porque eu agora percebo que se uma pessoa se esforçar, se trabalhar num texto com cuidado, à partida, pronto, há de correr bem. Vai haver sempre percurso ao lado, é uma coisa muito psicopata, não é? Subir a público e tentar fazer as pessoas rir de 5 em 5 segundos é uma atividade que eu não recomendo para a sanidade mental, não é saudável. Mas depois também percebi que me estava a pôr-me num pedestal de exigência de que tenho que ir e tem que ser perfeito e tem que ser ótimo, e nunca vai ser perfeito e ótimo no stand-up à primeira. Nem à 10ª, nem à 50ª e talvez nunca, porque o stand-up é tipo, ao ser uma coisa inacabada, é meio obsessivo, eu sinto. Mas achas que ficaste demasiado presa na tua cabeça até decidires agora vou começar a testar? Fiquei presa, e depois também tinha de facto, não tinha a sensação de dominar uma presença em palco, tinha mesmo muitos nervos com a ideia de uma sala em silêncio. E isso, mas era tipo, sofria fisicamente com essa ideia de ansiedade profunda e uma flora intestinal escaqueirada. Sofria mesmo, e às vezes pensava tipo, isto não compensa. Eu reagir assim, é porque depois o meu corpo reagia tipo como se eu fosse tipo condenada, estás a ver? Uma coisa do reino animal, era como eu reagia. E agora pronto, já, obviamente que já não é tudo isso. Mantenho o meu respeitinho e a minha cagunfa de não entregar uma coisa que faça rir. No fundo é só isto, que faça rir, que funcione. Mas acho que isso é o mínimo olímpico do respeito pelo público. Mas há algum momento, porque às vezes temos isto associado a memórias de aconteceu isto quando estava numa apresentação oral e olha, mas isto não tem a ver com o medo do stand-up em si, mas eu quando tinha 17 anos concorri ao conservatório. Okay. Na altura... Teatro, exatamente. Okay. E fiz aquelas provas, não sei, audições, certo, que tinham, e até cheguei tipo até à última fase, não sei se eram 3 ou o que era, porque eu achava que queria ser atriz. E é engraçado, como estava um bocadinho mais perto aos meus 17 anos daquilo que gostaria de fazer, do que depois ainda fui dar 10 voltas ao bilhar grande até chegar aqui outra vez, tipo, fui só dar uma grande volta. Mas... no exame do conservatório, no último tínhamos que ensaiar um diálogo e depois um monólogo, acho que era assim, e eu esqueci-me
por completo do meu monólogo. A chamada branca, eu tive-a no cenário mais onírico, sabes, aqueles pesadelos que tens de nudez. Eu senti-me assim, esqueci-me de tudo, 100%, não consegui dizer nada. Acho que já não lembro bem, mas acho que desatei a chorar em palco. E houve um professor, já não lembro bem quem era, mas muito amável, muito querido, disse: olha, pronto, isto acontece. Já aconteceu a milhares de maravilhosos atores que agora trabalham e fazem coisas incríveis. E és muito novinha, tens 17 anos. Espera mais um ano, vai estudar, tipo, vai este ano estudar outra coisa, vai fazendo mais teatro, vai fazer não sei o quê e volta cá para o ano. Tipo, eu acho que vai valer a pena, porque eu fiquei assim um bocado. Eles devem ver isso aos magotes, mas achei muito querido ele ter tido esta gentileza. Não voltaste? E não voltei, efetivamente não voltei. A vida seguiu e a menina, portanto, desviou. O seu déficit de atenção foi esbanjar a concentração. O monólogo já era uma coisa humorística ou não? Não, nada. Nada, tinha que ser dramático. Tinha que ser dramático. Não sei se não era meio um Chekhov, sabes? Aquelas coisas que não se percebe nada. Os clássicos. Gaivota. Assim, umas coisas que até hoje não percebo. Ninguém percebe bem, acho eu. Ok. Mas sim. Mas não foste às audições no conservatório no ano a seguir, mas passado uns tempos, depois dessa pressão toda para fazer stand-up, sentiste a necessidade de ir estudar e foste para Nova Iorque. Pelo que já explicaste, também foi por teres o receio de que se fosses fazer stand-up ainda sem confiança num bar em Portugal, as pessoas iam saber quem eras e poderia ser mais vergonhoso do que assim, eu não fui bombing em Nova Iorque. Não, sem dúvida, mas eu não fui por causa disso. Mas também. Isso foi um plus, isso foi uma vantagem, mas a minha ideia até veio de um sítio com algum orgulho da minha parte, que era tipo, eu agora tenho os meus recursos, tipo, posso pagar para eu própria ir aprender não vou dizer com os melhores, mas com um sítio de excelência. Prestigiado, sim. Sim, e com uma mentalidade um bocadinho diferente. O stand-up é completamente diferente. A maneira como eles encaram aquilo é muito matemático e está o mesmo parágrafo 50 vezes. É assim uma coisa muito à prova de bala. Obsessiva, não é? Muito obsessiva e muito técnica, muito de subir a palco, fazer horas, aquela coisa quase das 5.000 horas de... É muito virado para aí. É um bocadinho, às vezes desumaniza um bocado, mas também é uma boa lição de humildade, porque eu numa noite apanhava comediantes quadrilhões de vezes melhores do que eu, e tendeu o género. Eu já sou uma pessoa conhecida na comédia em Portugal e mesmo assim banhinho de humildade, porque aqueles chavales que ninguém conhece me faziam aquilo 20.000 vezes melhor do que eu e isso foi muito bom. Também vi muita merda, tipo, também vi muitos fracos, mas foi bom, tipo, percebi a amplitude. E claro, tinha essa vantagem. Isso era uma vantagem. Mas vamos imaginar que na altura não tinhas seguidores, não eras conhecida, mas que tinhas essa vontade de, pelo que me estás a dizer, havia uma vontade de aprender, de estudar, não é? De ir para um sítio ganhar conhecimento. Achas que se não fosses conhecido em Portugal também terias ido para lá? Acho que sim, não, sem dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. Eu não fui para fugir ao embate com a audiência. Eu fui mesmo porque pensei, tenho este privilégio de poder ir aprender num sítio incrível. E fui pela experiência também. Imagina, eu lá só fiz uma coisa relacionada com stand-up. Fiz tipo um workshop relacionado com stand-up. Tudo o resto foram técnicas. Que curso é que estavas a fazer então? Porque tu falaste disto no Fuso, aliás foi por isso que começaste o podcast, portanto, e só para contextualizar, isto foi em outubro de 2019, portanto já foi há bastante tempo. Podes crer. Foste estudar para onde? Olha, eu fiz um curso de X semanas, de pouco tempo, assim, uma coisa limitada. Em termos de stand-up, fiz um curso. O Comedy Cellar tem um curso, tipo uns módulos de stand-up de beginners, portanto começas do zero, com pessoas muito engraçadas porque não têm nada a ver, vêm de contextos completamente diferentes. Muitos são apenas curiosos, há pessoas que só querem experimentar para passar por isso, há pessoas que estão mesmo a começar na comédia e querem ter um bocadinho de apoio para começar. E era um curso todas as segundas-feiras, já nem sei quantas aulas, para aí umas 6. E no final disto, o curso era escrever 5 minutos, os teus primeiros 5 minutos de stand-up, uma coisa com qualidade, e levavas as coisas escritas, contavas na aula. Eu suava das mãos com esta ideia, contavas na aula e depois, claro, eu acho que falo bem inglês, mas ninguém
fala assim, ou és bilingue, ou estás sempre um bocadinho em perda, porque há tudo o que seja trabalhar com as palavras, com duplos sentidos, é muito mais difícil, e com realidades culturais. Tu podes Referências. referências e tu tens uma ideia romantizada de filmes de não sei quê, de Nova Iorque e dos Estados Unidos, mas depois uma coisa é de seres de lá, e há todo um território comum que vem de nascença e que eu não tinha. Então andava ali um bocadinho, patinei um bocadinho com isso, eles ajudaram-me bastante. E os professores eram humoristas? Era uma professora que se chama Veronica Mosey, acho que é assim. Ela é comediante residente no Comedy Cellar e no clube irmão, que é o Village Underground, que é tipo 2 ruas ao lado, ou uma rua ao lado, que são os 2 melhores comedy clubs talvez do mundo. Sim, claro, referências. E então aprendi com ela. Ela é uma belíssima professora. Aliás, se alguém tiver esta possibilidade, eu acho que é um muito bom sítio para começar. Ela é muito é boa professora, mas é ríspida, ou seja, não dá-te ali um bocadinho um contexto real, porque não é uma pessoa que acolhe tudo com imenso afeto e carinho e não sei o quê. Para já os nova-iorquinos, nenhum deles é assim, de base, mas também porque dali vais saltar para uma apresentação e na apresentação estás de frente para o público, que se ri ou não. Portanto, ela faz-te uma boa transição, faz-te uma boa caminha para emocional para a realidade que vais enfrentar. E depois tens um espetáculo, um showcase no final, em que as pessoas convidam os seus familiares, amigos, pessoas que até podem estar a passar, e apresentámos no Village Underground, que foi assim uma honra, porque foi a primeira vez e por acaso correu super bem. A primeira vez que fazes stand-up a sério é no Village Underground. Fiquei super orgulhosa, apesar de ser tipo uma coisa para a família, ou seja, o contexto era este. E depois, a melhor coisa de todas, na semana seguinte fazíamos outra vez. Portanto, tínhamos uma semana para reunir e vermos os nossos vídeos, que aquilo era tudo gravado, e fazer correções. Assim, técnica, ela era tramada, estás a ver? Estás ali 20 minutos a ver-te, a fazer tudo o que fizeste mal. Ela diz: aqui não tens de deixar as pessoas rir, não estás a deixar, aqui não se percebeu não sei o quê, esta piada não funcionou, vamos tirar, substituir por outra, trabalha nisso, não sei o quê. A ver ao pormenor, assim, tipo um trabalho de filigrana, mesmo giro. E fazia isto para todos. E depois voltávamos a ir a fazer um novo espetáculo. E depois havia uns olheiros de outros comedy clubs que iam lá e te chamavam ou não para os clubes deles para começares a ter um spot. E a ti chamaram-te? Chamaram, por acaso chamaram. E cheguei a voltar lá e a fazer uma semana inteira. Voltar já depois destes 3 meses em Nova Iorque? Já depois destes 3 meses voltei para Portugal, mas pensei, olha, isto é porreiríssimo, e eu ia a Nova Iorque fazer qualquer coisa, já não me lembro bem o quê, mas ia lá outra vez. E então calhou numa semana em que eu fui de residente, entre aspas, no Comedy Club. Muito fixe, muito fixe. Com um público de todos os naipes. Quer dizer, em 3 meses conseguiste ter ali 5 minutos sólidos já para ser residente num Comedy Club. E isto tem comédia em inglês. É verdade. Fogo. É verdade, não, é muito, é muito bom, até porque não houve mais ninguém da minha turma. Pronto. Sobre o que era o texto? Depois usaste traduziste para português, ou é uma coisa que está lá e quando vais a Nova Iorque se calhar aproveitas aqueles 5 minutos? Olha, isso é uma boa pergunta, já não me lembro bem do que era os meus 5 minutos. Entretanto, os temas baralham-se todos um bocado, mas lembro-me. Sobre a experiência de ser estrangeira em Nova Iorque? Não era tanto esse o meu ângulo. Não? Eu dizia Sim, que não era lá, aliás, acho que o meu é destaque não é assim tão. É inevitável, não é? Mas já não te sei dizer, já não me lembro, por acaso. Mas foi porreiro, porque depois, nessa noite este clube onde eu fiz uma semana era o Broadway Comedy Club, e o rapaz, atenção, eles não pagavam nada. Sim, mas apesar de tudo, estavas a trabalhar para ter rodagem. Sim, é isso. E ele disse que se eu quisesse eu ficava lá e era residente todas as noites. Residente, ou seja, naquelas horas eu não era a princípio, eu era tipo, sim. Eu aquecia o público, no fundo era isto. Eu aquecia os meus 5 minutos, ia claro. Eu, e depois ia melhorando. Eles geriam aquilo, eles tinham sessões tipo, imagina, às 7, às 8, às 9, é muita gente. Sim. Se tiveres 5 comediantes por noite, estamos a falar de
uma batulada de gente. Portanto, eu acho que eles viam assim, ok, esta pessoa não vai desiludir, não vai dar merda. Exato. E pegavam em ti e punham-te ali num buraquinho, porque eles também precisavam de encher aquele schedule todo pá, que eram tipo 50 pessoas por noite, imagina. Claro. E isso depois como funciona nos Estados Unidos, pela realidade que vamos conhecendo de ouvir comediantes a falar sobre isso, alguns estão anos num comedy club até chegarem a um sítio em que são regulares e pagos. É verdade, é verdade. Portanto... Não, mas imagina, pois fui a alguns open mics que é uma experiência horrorífica. Alguma história em concreto? Não há, a história concreta eu fui uma vez a um open mic e percebi que ninguém está lá para te ver. Só lá estão outros humoristas que também vão fazer open mic e estão-se a cagar para que tudo. Ninguém está a ouvir, é muito estranho. Aquilo não é bem para ouvir, é tipo para dizer as coisas em voz alta. Ninguém está bem a prestar atenção, é muito estranho. Pronto, esta foi a minha experiência. Acredito que depois, se criares um grupo de amigos e assim que querem todos ir testar, vais testando e se calhar é um bocadinho mais amigável, mas achei bastante hostil. Mas tens vontade de, quem sabe, vais a Nova Iorque outra vez uma semana? Não. E aproveitas, não? Não, porque agora estou mimadinha, não é? Eu agora... Eu agora só são para 7 mil pessoas, é isso? Não, isso é meio lobos, tipo, não, agora não é só 7 mil pessoas, mas são pessoas que gostam de mim previamente. Eu tenho a vantagem contrária. Aquilo que eu procurava lá, claro. que era uma boa coisa, que era que partires do zero, está à boa rasa e és igual a toda a gente. Isso foi uma vantagem de começar por lá. Mas aquilo enfim, é duro? É duro e é inglês. O ser inglês. E aconteceu uma coisa bizarra que foi a semana em que eu fiz lá no Broadway Comedy Club, neste sítio, foi quando começou oficialmente o Covid. E então foi quando Nova Iorque foi dos sítios mais afetados mais rapidamente. Então os comediantes estavam todos meio marados, tudo meio esquisito, e limpavam o microfone entre atuações, mas não sabiam muito bem. Máscaras. E na semana em que eu fui, a segunda-feira estava ao barrote, terça também, quarta, quinta, de repente o último dia, quinta-feira, já tinhas metade das pessoas porque já estavam a começar a fazer o lockdown. Já não havia... Bem... Foi uma grande coincidência. Mas pá, caguei muito fininho lá, mas foi muito bom. Foi muito pouco tempo. Eu pensei, agora ficava aqui. E o mesmo aconteceu com os outros workshops que fiz de teatro. Foram só 3 meses, é muito pouco tempo. Tu pensas assim, ok, agora que eu comecei a aprender um bocadinho, já me vou embora. Aprendeste o quê? Teatro? Tu no podcast falavas de dança? Sim, portanto, isto aqui é stand-up, foi aquilo que eu te disse. E depois, em paralelo, estava numa escola que se chama Lee Strasberg. Em Nova Iorque, é uma escola de teatro bastante conhecida, e inscrevi-me em disciplinas específicas para durante estes 3 meses e inscrevi-me em coisas bizarras, tipo balé, voz, canto, que eu odeio. Mas cantas bem, não? Eu não canto mal, mas também não canto bem. Tipo, sou afinada, mas não tenho boa voz. E é horrível cantar à frente de pessoas. E balé danças bem, não? Danço, até danço bem. É? Balé, não sou exímia. Já mostraste alguns passos de dança. Balé não, eu gosto é uma muito coisa de dançar, diferente. Eu gosto muito de dançar. Exato. E aprendi a dançar desde pequenina que danço. Portanto, não é relativamente novo. Mas o cantar, assim, aquilo era tudo aterrador. E eu acho que eu precisava de me aterrar à frente de pessoas. Levo muito isso de lá. De teres que mostrar coisas todas as aulas. Teres de estar à frente de um público todas as aulas para fazer seja o que for, se é para dançar, se é para apresentares um monólogo, se é para apresentares não sei o quê. Era uma dureza, a sério, nunca ganhei tanto como em Nova Iorque. E conseguiste ver muita comédia ao vivo? Stand-up de humoristas assim que vemos na Netflix? Sim, olha, quer dizer, não vi os grandalhões, os chapéus, não, mas vi, imagina, o Mike Birbiglia, vi o pai 2 ou 3 vezes ao vivo. Cheguei a ver a Sarah Silverman, cheguei a ver o Sam Morril, de quem já vamos falar no final. Sim, eu gosto muito. O Mike Birbiglia a testar deve ser giro, porque ele faz espetáculos em que é basicamente uma história ao longo de 1h30. Quando ele vai testar não tem 1h30, tem 10 minutos. Ele no Comedy Cellar ele testava sempre coisas a vulso. O Sam Morril é tipo residente, também está sempre lá. Sim. Mas o Mike, sempre que o vi lá tinha um piadão. E depois imagina uma série de pessoas excelentes que nós nem fazemos ideia que existem, não é? Sim, exatamente. Eu às vezes nem lhes apanhava os nomes, ficava irritada porque não sabia quem é que tinha visto. Não, mas vi muita comédia, vi muitos espetáculos, aproveitei Broadway, etc. Portanto, foi assim, imagina,
É quando estás a começar a fazer uma coisa nova, é dizer, tipo, deixa-me então aprender do que se faz de muito bom. E eu até ir para Nova Iorque, não via stand-up. Não via, mesmo em Portugal? Não via. Não, sim, não via. Ao vivo, estás a dizer ao vivo. Ao vivo e Netflix não tinha grande... Mas tinhas vontade, mas não conhecias bem. Quando comecei a equacionar essa possibilidade, comecei a sintonizar-me com as coisas. Disso. Olha, pronto. Ficas com esta. Ok. Tu depois, quando regressas a Portugal, como já disse mais no início, lançaste o Suor do Bigode um pouco tempo depois. Fizeste algumas sessões de teste só anunciadas para as pessoas que ouvem o Fuso. Sim. E agora para testar para este sol também voltaste a fazer isso. Mas eu até te vi a atuar numa sessão do Bruno Nogueira e do Salvador Martinha recentemente. Pois foi. No Maria Matos. Aí estás a atuar pessoas que não sabes se te conhecem. Sim. E nessas do Fuso, à partida sabes que estás a jogar em casa. Que vantagens e desvantagens é que encontras em testar, às vezes para pessoas que vamos lá ver o que é que vai sair daqui, e outras em que já tens uma consciência de à partida eles vão gostar? Imagina, eu não fiz isso muitas vezes. Portanto, eu testar para pessoas que não são o meu público, fiz, talvez em Portugal fiz essas 2 vezes. Fiz 2 ou 3 vezes, já nem sei. Claro, depois faço espetáculos de empresas e não sei o que estou a escrever para pessoas que não são, muitas delas nem me conhecem. Mas achas que é importante estares resguardada quando estás a testar, ou seja, para ganhar confiança ou o que seja? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que tem essa... Porque às vezes o comediante pode-se fechar um bocado numa bolha de... Verdade, tens toda a razão. Porque é que eu não faço logo o sol, não é? Não, e tu podes pensar que deixa-me provar que isto funciona com as pessoas que não têm nada a ver, que não... Se isto for à prova de bala para pessoas que não me conhecem nem seguem o meu trabalho, então é à prova de bala. Porém, eu não estou a falar para essas pessoas. Sim. Porém, o meu público é o que me conhece. Para mim é muito melhor ter na plateia pessoas que sabem de onde venho e que têm todo o meu contexto. Ou seja, para pessoas para quem às vezes não preciso de dar grandes premissas. Percebes? Eu gosto muito de contar histórias e ajuda-me que sejam pessoas que me já conhecem. Já as referências da tua vida, digamos. Mas isto é um facilitismo. Tipo, é só uma coisa que eu uso a meu favor. Mas se me fosses perguntar a uma pessoa purista do stand-up, claro, devia ir a Fornos de Algodres, tipo, garantir que o meu texto funciona. Mas eu na verdade não sei se quero isso. E não é por desconsiderar, é só porque felizmente com o meu público tenho a tarefa facilitada, o que não quer dizer que a exigência não seja muito grande, e eu procuro superar as coisas de umas vezes para as outras, mas há um contexto que me facilita muito. Deixa-me acrescentar uma pergunta. Achas que nesse caso, quando estás a testar para pessoas que já sabes que são teus fãs, a exigência tem que vir mais de ti, ou seja, tu própria dizes, porque à partida sabes que aquele público estás a jogar, estás 70% estás fixe, né? Obviamente também as pessoas não se vão rir de uma coisa que não acham piada, em princípio. Claro, sim, não é por amor a mim que se vão rir, ninguém força. Claro, mas aí achas que tem que vir mais do comediante, e neste caso estamos a falar de ti, mas há outros humoristas que também usam muito este formato de já testam para o seu público e depois fazem espetáculos também mais ou menos para o mesmo público. Achas que tem que vir mais de ti a exigência do que do público? Ela vem sem dúvida, de forma doentia até diria. Ou seja, eu acho que doentia apesar de em ser que sentido? Porque para mim é sempre uma coisa inacabada, não é? Eu vou estar até ao final desta tour a alterar, não vou alterar a estrutura, mas a alterar piada, e no fundo são tudo sessões de teste que eu procuro ou seja, o bolo geral tem que funcionar, mas podes sempre mudar piadinhas e tirar aqui, e eu filmo sempre e vejo sempre. Já chego fartinha de me ouvir e fartinha do texto, mas eu gosto muito disso, gosto muito dessa repetição. Portanto, eu não me acomodo ao texto que está, porque o texto que está, se nós quisermos, pode ser inacabado ad eterno e ad nauseam. Estás a ver? Mas eu gosto imenso dessa parte, de levar, porque há pessoas que se fartam muito do texto e eu também me farto às vezes, mas como tenho sempre em aberto, só depende de mim ir alterando, ir mudando, ir melhorando. E às vezes altero para pior. Às vezes é um teste. Às vezes, claro que o faço medindo o risco, ou seja, sei que este beat funciona, mas esta aqui é morna. Como é que posso
faço esse trabalhinho de nhonhonhó que gosto muito. Mas sim, para responder à tua pergunta, a exigência é imposta por mim. Autoimposta, não é? Autoimposta e procuro acreditar, ou seja, procuro contentar-me com o público Rio do início ao fim, mas às vezes fica ali, mas aquela aí assim um bocadinho mais murcha, e se cá não sei o quê, se cá vou mudar e para outra coisa, é meio obsessiva Então, às vezes. a última data que fizeste ao dia em que estamos a gravar foi Braga, certo? Foi, público incrível. Vais mudar coisas para a próxima data que será Campo Pequeno. Vou mudar piadas, pequenas piadas. Okay. Sim, porque é muito pouco tempo. Este espetáculo só viu 6 vezes um público assim consistentemente. Ok. Ele precisa de rodagem e é um espetáculo sem dúvida melhor. As piadas vão ser melhores no último, o que não quer dizer que não se percam coisas. Perde-se frescura às vezes, perdem-se coisas, mas pelo menos nas piadas acho que a partida vai ser melhor. Vai ser sempre melhor. É essa a expectativa, claro. Mas há pessoas que não mudam, há pessoas que fecham o guião claro. E depois relaxam, que é uma coisa que eu gostava de fazer e às vezes não é muito saudável, porque eu não consigo nunca relaxar, estou sempre acordo a pensar, vamos lá, vai ir outra vez. Tu estavas a dizer que vias sempre as atuações, não sei mais ou menos quanto tempo é que está este espetáculo, 1 hora e pouco? Está tipo 1h20. 1h20. Vistas 1h20 que fizeste em Braga. É isso? Vejo 1h20 que fiz em todos os sítios. E em Braga fizeste 2 sessões, vezes as 2 sessões. Vejo as 2 sessões. Fogo. Vejo tudo. Gravo numa câmara informal, mas não é assim uma coisa. Tendo a experiência de editar um podcast que tem a minha voz, é horrível. É horrível. Não, mas eu fartinha de mim já estou e sempre estou. Trabalhando comigo própria, o ter pouca paciência para maturar é uma constante. Portanto, eu já trabalho apesar disso. Muito bem. Então vais para Campo Pequeno. Diga-se que são 4 datas que escutaram antes sequer que conseguisses suar do bigode, diria. São, não sei se fizeste as contas quantas pessoas aqui está? Campo Pequeno, não queres pensar nisto? Não me ajuda minimamente. Não? Não. Mas percebes o feito, não é? De 4 campos pequenos escutados muito rapidamente. Sim, eu orgulho-me muito do feito, mas vou-me orgulhar mais no final. Ok. No final, se estivéssemos a conversar depois, eu ia dizer, incrível, já vi isto, bolas, inacreditável, mas deixa-me sobreviver a isto e entregar uma coisa boa antes. Então não vou citar o número de pessoas, vou só dizer que é mais do que um Altice Arena. Mais do que 2 Altice Arenas. Mais do que 2, pois, mas eu não... Eu percebo que isto aqui é muita pressão, não é? Eu nunca irei para o Altice Arena fazer stand-up. Espero que não me venham aqui depois reclamar isto, mas eu não quero fazer stand-up no Altice Arena. Porque é uma sala que acho que não faz sentido para stand-up. Já o Campo Pequeno acho-se uma dimensão... Perde-se... Ou seja, pronto, fez um espetáculo... Perde-se a intimidade. Não há qualquer intimidade. Nem sequer vês as pessoas lá ao fundo. Eu gosto de distinguir fácias. Eu gosto de ver as pessoas, olha, são pessoinhas, são unidades que estão aqui e vejo-os individualmente a rir ou não. E, para mim, eu vou fazer uma sala maior desta vez porque estou balofa e de facto não consigo fazer tantas vezes, mas eu preferi, se me perguntasses, preferes fazer 20 Tivolis, se dividis essas pessoas por Tivolis, são 28 Tivolis. Fazia 28, não, calma, um bocadinho menos. Mas fazia 28 Tivolis, preferia fazer 28 Tivolis. E nada, imagina, quem gosta muito de fazer salas grandes, assim, é imponência e tal, mas para já és uma pessoinha. Certo. E és uma pessoinha filmada, portanto a maneira de experienciar o espetáculo é veres a pessoinha transmitida nos ecrãs. E eu gosto, imagina, ainda agora fiz salas, fiz por exemplo a Figueira, o Teatro da Figueira, eu gosto mais. Mas eu como público também tenho esse feedback. Eu prefiro salas 1000 e qualquer coisa pessoas. Um Tivoli é um bom exemplo, eu gosto. É uma ótima sala. Já é uma quantidade fixe de sentires quando o público ri todo, sentes uma boa sensação e pequeno o suficiente para sentires uma intimidade. Sim. E eu não tenho, repara, eu acho que às vezes no humor dá um bocado a sensação de que há estas coisas dos marcos, vou ser o primeiro a fazer não sei o quê. Um bocado cena de gajo, a verdade é essa. Um bocado mas há edição de piloca. Mas é a cena que é o primeiro gajo, vou fazer mais, agora tu fazes 10, eu faço 20, não sei o quê. Eu não tenho a menor
ambição sabes, de ter uma meta nacional. A minha cena é o que é que me sabe melhor e o que é que eu acho que é uma experiência melhor. E em stand-up, uma sala gigante não é uma experiência melhor, mas isto é factual. Não é? Eu fui ver o Ricky Gervais no Mel Arena e aquilo... Ele não é nada, ele é um pontinho ali ao fundo. Eu estar a vê-lo em casa... Claro, é bom, estás-te a rir com as pessoas ao teu lado, mas é uma sala demasiado grande para isto. Achas que é mais uma coisa para o ego do próprio humorista? Não, podem ser vários motivos. Quer dizer, o Ricky Gervais não fazia sentido vir a outra sala, claro, não é? Claro, e também está cá duas... Exato. Não sei se teve cá 2 noites. É uma questão de otimizar. Mas sim. Se calhar até o fazem em salas grandes por outros motivos, ou porque preferem concentrar tudo, até podem gostar dessa pressão de fazer uma vez e vou dar tudo nesta. Eu tenho o privilégio de dizer, faço um campo pequeno e penso, amanhã vai ser, vamos mudar isto, não sei o quê. Isso para mim é uma maravilha, eu ter, e é um privilégio ter a oportunidade de melhorar, de ter 4 possibilidades de melhorar no campo pequeno, ter 3 possibilidades de melhorar no Super Boca Arena. Tipo, isto é um privilégio. A maioria dos artistas não tem essa é quase uma espécie de tolerância de ponto, de poder dizer, ok, então mas amanhã vamos fazer assim. Não sei, eu não gosto de salas grandes. A verdade é esta, é muito intuitivo. Não gosto de salas grandes, gosto de salas pequenas onde eu vejo as pessoas e parece que é uma coisa mais circunscrita no tempo. São estas pessoas aqui neste dia, uma coisa mais fechada. Pela experiência que tiveste de atuar no Coliseu, já sentiste que era assim um bocadinho... Porque do Coliseu ao Campo Pequeno são 2.000 e tal pessoas a mais, talvez. Pois é, pá, já sentiste quase que era ali um bocadinho demais, não? Mas eu vou sempre a refilar. Eu prefiro fazer, não sei o quê. Mas depois vou dizer, o Coliseu também achei muito quentinho, muito acolhedor. Acho que é uma sala e se calhar vais-me ouvir dizer o mesmo do também. Campo Pequeno, não sei, não faço ideia, mas estou renitente. Estou renitente por causa disto, porque acho que pode ser grande a perder de vista. E quando já não vês bem as pessoas, é assim é uma massa de gente apenas. Okay. Eu gosto, por exemplo, de ter a plateia, a audiência iluminada. Há humoristas que não gostam nada, gostam de estar no breu e não ver. Ver só a primeira fila. Eu gosto de ver as pessoas todas. Não quer dizer que goste de ver as pessoas que não riem. Mas não tinhas o público ligado ao espetáculo todo, para não? No suor do bigode, não tinha? Não é tipo luz do dia. Não é com as luzes da audiência. Okay. É ver... Não me importa nada de ver até as filas até lá ao fundo. Um bocadinho mais do que o habitual, portanto. Ou seja, ver mais do que as típicas luzes de público em stand-up. Ok. Vamos passar aqui para outro tema... porque no Reset, até com o Gilmário Vemba, que por acaso até já fez Altice Arena em stand-up. Pois é. E o Gilmário é uma máquina, um furacão, tenho a certeza, exatamente, que fez um bom espetáculo. Sim, eu estava lá e foi um ótimo espetáculo. Tu disseste que tinhas sido convidada para participar no Taskmaster, mas que não tinhas aceitado porque... mais ou menos, não fui confirmar o momento, mas a resumo é este, é porque sou burra. Não, porque tinhas vergonha de parecer estúpida e burra nas tarefas, ou seja, de não conseguir. Não é bem vergonha, eu sei que vou parecer burra, não é bem vergonha não tenho muita. Mas não achas que é esse o papel do humorista, tipo, ter essa liberdade para parecer burra e as pessoas percebem que é uma pessoa engraçada? Não, imagina. Eu fui convidada para o primeiro. Ou há aqui uma coisa de televisão? Eu fui convidada para o primeiro e ainda não tinha visto nada, não conhecia o formato sequer. E imagina, a minha cabeça não é muito lógica. Eu acho que tenho outras partes do cérebro, mas não sou uma pessoa muito lógica a ver coisas lógicas. Mas dizes que és muito analítica, ou seja, isso eu esperaria. Não, estou a falar de lógica, de soluções. Sim. De como é que eu passo este fio para aí? Mas as pessoas que analisam. Talvez fazendo o pino. É que não é ser burra, tipo, às vezes eu sinto que a minha cabeça não faz sentido às vezes. Mas diga que às vezes as pessoas analíticas têm muito essa coisa de precisarem de uma lógica muito específica, não? Não, estou a pensar no que estás a dizer. Eu acho que sou analítica, mas quer dizer, sou analítica nas coisas que eu faço e que eu estou a controlar. O Taskmaster são tarefas. Imagina, havia um jogo que era o Mind Trap, ou como é que era? Que era de soluções lógicas para as coisas. Eles davam-te um problema, uma problematização. Qual é a melhor maneira de pôr 10 sacos de gelo? Não sei o quê. É que problemas há Taskmaster. Certo. E eu fico automaticamente ansiosa.
porque eu penso, há aqui uma solução lógica, óbvia, e aí bate com uma insegurança, que é, eu não tenho soluções lógicas para nada, não sou uma pessoa muito prática, não, sabes, não sei quantas pessoas cabem nesta sala, podem ser 10 ou 500 mil, e esse intervalo de desnexo é uma fragilidade minha que imagina, que não me faz falta nenhuma na vida. Quer dizer, faz para algumas coisas, mas vamos dizer, para o meu trabalho não me faz falta nenhuma. E o Taskmaster tem muitas coisas. Ou seja, acho que ia ficar às vezes um bocado ansiosa com o facto de dar completamente a lê-las e ia parecer burra, mas não era o parecer burra que me ia, nem era bem isso, era tipo, eu ia irritar-me comigo própria por não estar a conseguir ver coisas muito, muito, muito básicas. Acho que uma pessoa custa um bocado às vezes lidar com a própria burrice, percebes, vezes e vezes sem conta. É uma experiência desnecessária para a pessoa. Sim. Eu sou consciente das minhas limitações, mas não quero estar a levar com elas um programa inteiro, percebes? Sim. Agora, embora seja uma coisa que tem potencial para ter graça, uma pessoa a ser burra. Pronto, diga-se. Eu não tenho dúvidas. Imagina, eu acho que seria uma excelente concorrente. Eu também acho. Eu acho que seria uma excelente concorrente. E quando o formato soluções... veio para Portugal, eu já acompanhava a britânica. A primeira pessoa que eu pensei foi a Mariana era excelente nisso. Eu concordo. Por acaso concordo. Assim, qualquer modéstia, eu acho que seria uma excelente concorrente. Mas não me apetecia. Não me apetecia a ideia. Imagina, acho que agora se calhar conseguia. Eles convidaram-me todas as vezes, a verdade é essa, todas as vezes, todos os programas eles convidaram-me, são muito queridos e eu digo sempre amavelmente que não. Hei de ir, por exemplo, agora a um programa de convidada e tudo mais, mas pronto, também não tenho. Acho que é um programa mesmo giro e gosto imenso de o ver, mas não sei se percebes, não tenho a paixão de fazer parte. Mas não houve então aqui uma questão de ser televisão e te identificares mais com o digital? Não, eu não sou assim tão calculista. Parece que passo muito essa ideia, mas não sou assim tão calculista. Mas não sei, não estava sintonizada com essa vontade. mas tenho a certeza que seria super divertido. Sim. Tipo, tenho a certeza. Eu também tenho. Gostava de ver. Quando fores como convidada, serei certamente espectador. Bem. Eu prometo que irei como convidada uma vez. Já lhes disseste isso? Ou estás a dizer Sim, eu empurro sempre para a frente e como fiz de resto com este podcast durante 3 anos. Não, mas irei com gosto e gosto muito de ver, falar a sério. Se as pessoas há uns tempos antes de começares a fazer stand-up te faziam muita pressão para Mariana, repara, há aqui isto, comédia em palco, tens que experimentar, vais ter jeito. Agora precisamos de para uma nova situação qualquer em comédia para te pressionar. Mas porquê? Porque achas que eu já nailei o stand-up? Ui, já está, acabou-se. Eu acho que foste já muito boa a fazer stand-up, agora precisamos de arranjar aqui já outro. Fazer aqui um brainstorm, que tipo de. É um bocado, estou-te a perguntar. Queres-me perguntar que áreas é que eu gostava de explorar? Acho que era mais por aqui, não era? Tipo, não, eu era não isso acho só que, para não fazer. Stand-up, com licença, já está. Não tenho toda essa ideia. Claro, mas gostava de escrever argumento, gostava de escrever uma série. Uma série, ok. Sim, escrever uma série, gostava de participar nela. Gostava de participar nela como atriz. Sendo que não sou atriz e acho que não serei boa, lá está, teria que aprender. Mais 3 meses em Nova Iorque? Não, agora imagina, eu acho que também as pessoas também eu amadureci na perspectiva de não faz mal as pessoas verem-me falhar. Não faz mal, não é assim tão grave. As pessoas ninguém me vai abandonar, está tudo ok. Eu posso experimentar coisas novas, porque o risco é nenhum no final do dia. Se continuares a trabalhar para depois fazer melhor e entregares depois de facto algumas coisas boas, perdi um bocadinho essa. Eu acho que era um bocadinho imaturidade também. O que não quer dizer que não tenha agora essa. Tenho sempre a pressão de tentar entregar uma coisa boa, mas. É um bocadinho. Já não ficas tão presa na tua cabeça quando vês novos desafios? É um bocadinho egocêntrico eu achar que. Porque estou mais a pensar na minha imagem, naquilo que estou a projetar. O que as pessoas acham de ti. As pessoas acham de mim. E é como se estivesse a trabalhar no meu. Tipo, as pessoas têm sempre que me ver. E na verdade, não. Tipo, acho que posso falhar um bocado, posso permitir-me falhar um bocado. E pronto, e acho que as pessoas vendo-me tentar coisas diferentes. Pronto, algumas vão gostar, outras não. Mas permite-me mais esse espaço, acho eu, agora, do que permitia antes. Antes era muito irredutível, muito.
perfeccionista comigo, que não é razoável. Ninguém é bom a fazer coisas novas, é muito raro. Mas eu acho que essa ideia de controle de imagem vem às vezes do culto que se gera com os artistas, de parecerem pessoas predestinadas de alguma forma a fazer aquilo, não é? E isso pode vir um bocado da profissão, não é? Se os pares também fazem isto, se os pares também controlam. Mas eu não cultivo isso, por acaso. Não, eu não estou a dizer que tu cultivas. Mas eu percebo o que tu queres dizer. É os artistas de uma forma geral, obviamente, depois em particular. Sim, eu acho que eles gera... cultivam às vezes uma certa inacessibilidade à arte, assim, como se fosse um apanágio de poucos. E eu discordo um bocado disso. Eu também. Eu acho que a questão do dom, às vezes, de dizer uma pessoa tem um dom para aquilo, não é mais a realidade, o contexto em que a pessoa existiu, foi criado, que abertura à cultura teve, etc. Verdade, verdade. Concordo contigo. Acho que, imagina, podes ter coisas que jogam a teu favor. Exato. Podes ter, assim... Imagina, eu acho que tenho sempre tive uma certa teatralidade que vem de infância e acho que o meu contexto, tenho irmãos mais velhos, nunca fui censurada pelo meu ridículo, deixa-me numa posição de vantagem, parecendo que não. Esse upbringing deixa-me numa posição de vantagem para depois, se calhar, não ter medo de ser ridícula. Não sei, que eu acho que é um medo muito comum entre as mulheres, na comédia, não sei. Suponho que seja, devia haver mais, há cada vez mais, mas fala-se muito nisto enquanto grande obstáculo. E como eu não o tenho minimamente, nem eu entendo muito. E pelo que me dizem, isso é uma coisa que não é muito comum. Coisas que me dizem que às vezes aparecer tipo com o meu ar sinistro é visto nas redes como um ato de coragem e é só levantar-me da cama, percebes? E o que também está tudo meio bizarro, não é? Sim. Não faz muito sentido, mas portanto quando atos de coragem são coisas tão básicas como apareceres com uma cara de merda, a bitola está meio baixa para nós, não é? Está meio baixinha. Portanto, se for por aí, acho que sim, que tem algumas vantagens a priori. Deixa-me só dizer, também já trocámos algumas mensagens sobre isso depois do teu primeiro solo e também já o disse aqui no podcast, que essa questão de ausência, não ter vergonha do ridículo, acho que se nota muito no Suar do Bigode, que até agora foi o único solo teu que eu vi. De repente és um animal de palco. Acho, esta expressão é muito clichê às vezes, mas acho que vejo poucas pessoas a ter tão à vontade em palco, e surpreendeu muito que até por norma sou bastante atento ao que se vai passando na comédia. Foste fazendo um bocado de stand-up secretamente naquelas sessões de que falámos há bocado, e depois de repente a Mariana está no Tivoli. Stand-up dos maçons. Todos da Vental, sim. E achei isso muito fixe de repente, olha, a Mariana tem imenso jeito para estar em palco. Obrigada. Numa estreia num sol, claro, certamente, não duvido. Eu só digo isto porque para as pessoas não acharem que é. Não, e porque o dom, há não é? Há no stand-up uma simulação de espontaneidade que é um bocadinho, não é? A frescura, o contar as coisas e às vezes pode-se cair no engano. E é um engodo que eu acho que não precisamos muito desconstruir. Estamos num podcast para falar de comédia, portanto aqui podemos falar disto abertamente. Sim. Mas a ilusão da espontaneidade é uma coisa que se trabalha, todos os comediantes trabalham e treinam, e crowdwork e tipo os Matt Rives da vida. Sim. Há muitas horas a escrever e a tentativas e erros e muitas folhas para o lixo. Há muito trabalho em todos, toda a gente que todas as pessoas bem-sucedidas em Portugal na comédia são pessoas que trabalham para caraças. Mesmo, tipo, não tens aquela cena de apesar de às vezes parecer que não, é isso, não é? Sim, pois há pessoas que têm género. Imagina, o Luís Franco Bastos tem um dom, não é? Tem um dom completamente fora do normal. As vozes que ele faz é uma coisa que mais ninguém faz como ele. Em Portugal, acho eu. Sim. Ninguém. Portanto, isso é um dom que ele soube trabalhar, mas trabalhou. Depois trabalhou. E retrabalhou e refez, e depois fez podcast, e depois fez não sei o quê. Isso depois, percebes, tipo, podes ter essa predisposição, mas é tipo a diferença quase de nature versus nurture. E é dos humoristas que mais trabalha o texto antes de... Está sempre em sessões de teste, tudo. E há a semelhança do Suar do Bigode em 2022. Também não sei. 22.
O Diogo, o último solo do Luís também saiu nesse ano, foram dois dos meus solos favoritos nacionais. Tu dizias numa entrevista que sem o humor serias insuportável. Aplicas essa ideia aos outros que são próximos de ti? Ou seja, achas que se as pessoas não tiverem sentido de humor, tu vês as pessoas como insuportáveis? E pergunto isto porque quando recebi a Gabriela Barros aqui no podcast, ela dizia que era importante para ela a filha ter sentido de humor. E tu que estás tens uma filha com muito nova, não sei sim, quantos pequenina, sim, tem 2 anos. 2 anos. E vais ser mãe muito em breve. É importante que os teus filhos tenham esse sentido de humor para não serem mais insuportáveis, porque as crianças em geral já sabemos que são insuportáveis, mas Verdade. mas sentido de humor é importante. Sim, eu não sei em que contexto é que disse que era insuportável. Deve vir no contexto de alguma coisa, essa frase assim isolada, mas isto era a explicares que se não tivesse encontrado o teu sentido de humor na vida, te acharias insuportável. Isto um bocado a falar de todas as experiências que tiveste, de trabalhos paralelos até chegares à comédia. Não, claro. Sim, e imagina, eu não sou uma pessoa super leve. Quer dizer, acho que não sou uma pessoa que pesa muito aos outros, mas para mim própria sou um bocado pesada e muito, às vezes, densa, existencial, e às vezes fico muito farta de mim e o sentido do humor é a minha única lente possível, acho eu. Foi assim, não foi uma escolha. Foi literalmente, pensei, ok, então se é para ser assim, com estas questões todas, com esta bagagem toda, então a lente tem que ser outra. É quando é como no futebol, eles têm aquelas lentes que alcançam, não sei o quê. Eu tenho que ter esta lente para encarar as agruras da vida, e faço isso desde sempre. E eu e os meus irmãos são iguais neste aspecto. É uma coisa muito de família. A nossa dinâmica familiar é completamente da macacada. Portanto, acho que sim, que é essencial os meus filhos terem sentido de humor e serem, ou seja, não só rirem-se mas também terem eles próprios piada. E parece-me que têm. Quer dizer, a Clara parece-me que tem, por acaso. É? Já consegues ver ali? Faz as suas piadinhas, já faz assim umas coisas inesperadas e ri-se muito, ou seja, é muito macaca também, okay. E acho que pronto, é normal, não é? E como estavas a falar dos teus irmãos, achas que é uma coisa que se cultiva em família, o sentido do humor? As pessoas... É mais do que sentido do humor, é uma certa infantilidade. É infantilidade acima de tudo. Infantilidade é quase uma espécie de uma imaturidade / infantilidade que eu preciso dela para contrabalançar com o meu lado de sombra. Ela precisa de existir para eu detonar todas as coisas que me pesam. É preciso mesmo, é assim, vem de um sítio quase de necessidade, não é assim tão, não é nada calculista. O teu lado de sombra vai estar pelo país, mas já confesso muito poucos bilhetes. Pois é. Já está quase tudo esgotado. Há alguns soltos no Porto e em Lisboa. E as pessoas não gostam de se tocar, é giro. As pessoas compram bilhetes, mas nunca se põem ao lado. As pessoas não estão sempre uns pobres coitados que têm que cometer este ato de coragem, que é irem ver um espetáculo sozinhos, que eu acho maravilhoso. Porém, é uma cena, não é? Sim. E depois já não querem comprar. E Mariana, abre outra só porque eu não me quero sentar ao lado desta. Claro. Então vou abrir uma sala para 6.000 e tal pessoas para não te sentares ao lado de um desconhecido. Claro. Portanto, pelo que eu estive a ver, Porto ainda há alguns bilhetes para 13 e 15 de outubro e Lisboa. Para 13 já não há, é só género 1. É? Pronto. Sim. Comprem esse também. Mas Lisboa ainda 13. Para 15 há uns. 13 e 15, exatamente. Para 15 há uns nas laterais, dá-me ideia, mas acho que pouquinhos. Sim. E é muito pouco. Isto é. Se não forem agora, provavelmente esgota. Lisboa, há alguns bilhetes também, muito poucos, 3 de outubro, também no Campo Pequeno. Sim, também deve ser muito poucos. Estas datas mais breves, 28 e 29, já estão escutadíssimas. Para terminar, pedi-te para escolheres um beat de um comediante que gostavas de ter sido tu a escrever, e já tínhamos falado dele há bocado, Sam Morril. Escolheste um texto que é o The White Knight Story.
É uma história mais longa. Vamos Longuinha, passar aqui um certo, mas vale a pena verem a história. Não, eu acho no que YouTube do eu Sam. só escolhi essa, nem é uma coisa que eu desejava ter escrito. Eu escolhi esta e explico-te porquê. Porque é o estilo de comédia que eu gosto, que são histórias. Eu gosto muito de comédias de ângulos, não é? E de teses que desdobras. Doutoramento, sim. Mas eu gosto. As teses que desdobras podem ter ângulos maravilhosos e isso também coça o cérebro de uma maneira fixe, mas eu gosto mais de histórias que são intransmissíveis, estás a ver? São pessoais e o Sam Morril conta muito bem histórias. Ele tem um bom equilíbrio das duas coisas, tipo, tanto tem assim análises, teses, como depois tem. E muita minúcia no texto. E tem histórias muito engraçadas e ele é ótimo, eu acho. Eu acho que é dos que melhor escreve mesmo escrever piadas, ou seja, agora vou sentar-me e escrever uma piada. Ele é ótimo. Ele deve ser. Ele é mesmo. O brainstorm eu deve ser incrível. Gosto muito, vejo sempre os especiais dele e ele não é assim tão conhecido, mas eu acho mesmo maravilhoso. E eu gosto, talvez também porque é um bocadinho a minha perspectiva na comédia também. Ou seja, eu gosto. E é um caminho óbvio para mim, que é as minhas histórias vão ser únicas, não é? Não corres muito o risco de soar mastigada e repetida coisas que já ouviste de outras pessoas, porque é difícil inventar a roda, mas acho maravilhoso uma pessoa pedalar para ter ângulos completamente diferentes sobre o mesmo tipo de temas, e é um caminho ultra válido, mas eu gosto de pegar nas minhas histórias que são só minhas, não é? Que mais ninguém as viveu e elas serem o meu ponto de partida. E já agora aproveito e acrescento aqui mais uma pergunta sobre o Sombra, que é se para o primeiro solo, o suar do bigode, podias pôr usando uma expressão que usam no futebol, a carne toda no assador no primeiro solo, para o segundo sentes, se eu tinha tudo para dizer, agora já não tenho nada para dizer. Pai, nunca sinto isso, por acaso. Sentes sempre que tens histórias eu sinto que é infinito. acumuladas. O que não quer dizer que depois, imagina, isso aí depois vai ser sempre o público a julgar se foram melhores, piores, mas eu acho que é infinito. É infinito. A tua vida enquanto material de comédia é infinito, porque, quer dizer, eu tenho 37, não tenho assim. Não, quantos anos é que eu tenho? De repente agora não sei. 37 ou 38. Em 38 anos, para já acontecem-me coisas insólitas porque eu sou bastante distraída e nem sempre estou. Lá está, nunca estou bem sintonizada na vida real. E porque se tiveres esse olhar, as coisas básicas podem ser divertidas, não é? Mariana, muito obrigado por teres vindo. Foi interessante, sei. Eu gostei muito, muito obrigado por teres vindo. Obrigada eu pelo convite. Mariana Cabral apanhou os bilhetes que conseguirem. Se calhar tem que estar a fazer vão lá para o meio, para onde não está ninguém. Sentem-se no meio de um grupo de pessoas e façam amigos. E façam amigos façam tipo um Tinder, uma espécie de Tinder. Mas podias alertar as pessoas nas redes sociais para que lugares é que ainda estão vagos e tentar descobrir quem é que está à volta. Para depois as pessoas. Isso era uma. Não sei. Feito com o tempo era uma coisa engraçada. Vamos terminar com o beat que a Mariana escolheu do Sam Morril, como disse há pouco. Mas vejam o coisa todo, porque assim só isolado não vai ter. Tem que ver o especial todo. Está no YouTube, é grátis. A Mariana Cabral está no Instagram em Bumba na Fofinha, o Humor à Primeira Vista em humoraprimeira-vista.podcast, com excertos em vídeo do episódio. As fotografias são da Matilde Fiecchi, a fotografia do logótipo é do José Fernandes, com design do Tiago Pereira Santos. A voz do genérico é do Tiago Filipe. Eu sou o Gustavo Carvalho, estou no Instagram, Twitter e TikTok em Gustavo Rito Carvalho a falar sobre comédia, o Humor à Primeira Vista. Volta na próxima terça-feira. Mariana, mais uma vez, obrigado. Obrigada, Gustavo. They start walking away. As they walk away, there's a guy behind me in a white sweatshirt, matching white sweatpants, very underdressed for Cleveland in February, okay? He's not quite sitting, he's not quite standing, he's almost perched. And as they walk away, he loudly says, "I wasn't going to let anything happen to you." Who are you? He walks over and he goes, "I police this part of town." I said, "You're a policeman?" He's not. This man is obviously not with law enforcement of any kind. So I asked, "You work for the bar?" He said, "No." And I said, "Are you a vigilante of some sort?" And he said, "Yeah." And he's in white. So I said, "What's your superhero name? The Snowflake?" And he said, "I go by the White Knight." And I'm just drunk enough to be like, hell yeah. That's all it took. I'm like, this guy's legit. He's got a name.
So we start chatting. I'm kind of baffled. I asked him, you just wait outside and break up fights? And he said, I protect downtown Cleveland.